Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. E o estudo da palavra de Deus aí, hoje, sacrifício vivo. Vamos ver dentro da Bíblia o que Paulo nos mostra através da palavra do Senhor. Amém? Sacrifício vivo. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo pão de cada dia. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse estudo das tuas santas palavras, Senhor, nos mostrando como fazer o sacrifício vivo, assim como teu Filho fez, nosso Deus, Pai eterno, assim como Jesus Cristo, nosso Deus, deixou o exemplo para nós, nós também temos que ser um sacrifício vivo nesse mundo escuro que nós vivemos. Nos transforma, nos ajuda, nos capacita com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, sacrifício vivo. Queridos, no Antigo Testamento, o sacrifício era mortos, oferecido, sobre um altar. Era assim que era feito o sacrifício. Mas Paulo desafia você e a mim, Paulo desafia nós para apresentar diante de Deus um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Você apresenta a sua vida, o seu corpo, sua mente, seu tudo no altar do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo viva em você. Ou seja, morre o velho homem, a velha mulher, a velha natureza, e aí então nasce, gerado pelo Espírito Santo, uma criatura que vive para honrar e glorificar a Deus. Morre a natureza velha, humana, e você se transforma numa nova criatura, com o poder do Espírito Santo para agradar a Deus. Agora, o que Paulo ensinou para o sacrifício do cristão? O que Paulo deixou através da palavra de Deus? Filipenses capítulo 2, versículo 17, olha o que ele deixou. Filipenses capítulo 2, verso 17. Paulo diz assim, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todo vós o que ele fala? Congradulo. Vamos entender o que Paulo quis dizer? Paulo aqui disse, eu estou sendo oferecido como sacrifício. Paulo está falando de um sacrifício vivo. Paulo foi um sacrifício vivo. Assim como Cristo foi um sacrifício vivo. Vocês entenderam? No Novo Testamento, a ênfase é você, ser um sacrifício vivo, agradável. Paulo fala isso em Romanos também, em capítulo 12. Já estamos aqui, só voltar um pouquinho para trás assim, você já acha Romanos. Já achei aqui Romanos, tá? Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que o Paulo fala. Desculpa aqui que eu passei, entrei em Coríntios, Romanos 12, vamos ver aqui. Romanos 12, versículo 1 e 2. Está assim, rogo vós, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentais o vosso corpo, olha o que Paulo está falando, por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, Paulo está dizendo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, aqui você vê que Paulo fala para você viver por Cristo, em Cristo, tá? Sendo batizado diariamente pelo Espírito Santo. Quando você vive em Cristo, você é batizado diariamente pelo Espírito Santo, pedindo o batismo do Espírito Santo, tá? Esse sacrifício vivo, disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse sacrifício vivo aqui, Paulo disse isso. Olha o que Paulo disse aqui, ó. Você teria coragem de dizer isso? Paulo diz, para mim o viver é Cristo e morrer nele para mim é lucro. Paulo se propôs ser um sacrifício vivo, pregando o evangelho, formando igrejas, trazendo o povo, salvando almas para Deus. O foco é Jesus, mesmo morrendo ou vivendo. Esse é o foco do cristão verdadeiro. Paulo alerta, não viva os padrões do mundo. Paulo alerta aí em Romanos, que nós lemos, tá? Não é o que o mundo veste, meu irmão. Paulo alerta, não é o que o mundo veste, ou come, ou lê, ou assiste, né? Não é a conduta do mundo que me inspira. Eu estou apaixonado pelo céu. O cristão verdadeiro está apaixonado pelo céu, pela volta de Jesus. Para acabar com esse mundo podre que nós vivemos. Queridos, não é você falar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se você deixar esse mundo te levar, meu irmão, o teu caminho é árduo e escuro, viu? O padrão não é o mundo. O padrão nosso é o céu. É ir embora com Jesus. Nós temos que estar apaixonados pelo céu. Tá? Que é o caráter de Jesus Cristo, a sua santidade. Paulo fala ainda, para deixar Deus te transformar pela renovação da mente. Agora, que renovação da mente Paulo está falando aí para você? Quando nós lemos lá. A nossa mente será renovada porque o Espírito Santo implanta em você a mente de Jesus Cristo. Quando você deixa o Espírito Santo, você aceita ele trabalhar na sua vida, o Espírito Santo implanta na sua mente a mente de Jesus Cristo, a mente santa de Jesus Cristo. E ele fala, seja de santos porque eu também sou santo. Tá? Por isso Paulo disse, nós temos a mente de Cristo, Paulo falou no texto aí. Se Paulo fosse executado por causa do seu trabalho em favor do evangelho, ele se alegraria. Paulo falou, o viver é Cristo e o morrer nele eu estou no lucro. Pois a sua vida estaria sendo derramada como uma oferta a Deus, no sacrifício vivo. Como as libações do Antigo Testamento, geralmente não era isolada, mas acompanhava um sacrifício. Tinha um sacrifício. Os primeiros cristãos em Filipos eram ativos em compartilhar a fé, e eles espalhavam o evangelho em casa,
Isso está no livro de Atos. Você vê antigamente, a maioria das igrejas antigamente, bem antigo, como os batistas, como os adventistas, como os sebleianos, os testemunhas de Jeová, que faz isso até hoje. Eles iam em casa, tentando mostrar o rosto de Jesus, o caráter de Jesus para as pessoas. Então, meu irmão, quando você vê aí Atos 5:42, fala sobre isso. Que eles iam de casa em casa. Onde abria suas casas para estudar o quê? As Escrituras. Nós temos que ter o costume de, aos sábados à tarde, procurar uma casa, ir naquela casa, orar, cantar, louvar ao Senhor ali, falar das Escrituras. Como era antigamente. O mundo está se esfriando cada vez mais. A igreja de Deus está se esfriando, meu irmão. Cada um colocando uma desculpa. Eu vou ali, eu tenho que ir ali, chegou alguém aqui, eu não sei o quê, e não faz. E Jesus voltando. A terra gemendo. Também você pode ver isso em Atos capítulo 12, versículo 12, né? Ele defendia a sua fé com base nas Escrituras. Ali, nas casas. E sabia defender a sua fé com base nas Escrituras, porque isso está no livro de Atos também, 17:11. Nós temos que saber defender nossa fé. Viu? Usando as Escrituras, a Bíblia. Está escrito. Ponto final. Queridos, nós devemos continuar com essa prática, abrindo as portas da nossa casa para os pequenos grupos, para o estudo da palavra de Deus, para a salvação das almas. Nós temos que continuar, nós temos que voltar à prática. Reflita sobre o significado de ser um sacrifício vivo, queridos. Reflita sobre isso que Paulo falou. Quanto você tem sacrificado pelo reino de Deus, hein? Eu te pergunto. Responda, sou eu um sacrifício vivo? Sou eu o templo do Espírito Santo? Sacrifício vivo. A minha vontade egoísta para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Ou seja, o sacrifício vivo é isso. Vou repetir. Responda, sou eu um sacrifício vivo? Sou eu o templo do Espírito Santo? Sacrifico a minha vontade egoísta? Eu sacrifico a minha vontade egoísta? Você também? Tá? Para que a vontade de Deus seja feita na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Sacrifício vivo é isso. Tá? Permita que o Espírito Santo coloque em você a mente santa de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja nosso Deus. Que deu o seu Filho para ser um sacrifício vivo por nós. E nós temos que repetir a mesma coisa, meu querido irmão. Nesse mundo escuro, sair brilhando como as estrelas para ganhar almas para Deus, para Jesus Cristo. Porque o sangue de Cristo não foi derramado em vão. Foi pela tua salvação, da tua família. Qual é o teu problema?
Paulo falou, falar de Cristo para mim é alegria, morrer nele para mim estou no lucro. É o que eu falo, né? Paulo falou, viver e pregar o evangelho em Cristo é a coisa mais maravilhosa que eu já fiz. Morrer nele para mim, eu estou no lucro. E quando Paulo falou isso, foram lá e deceparam a cabeça dele. E ele falou, eu sou um sacrifício vivo. Combati com bom combate. Queridos, o sacrifício vivo que Deus quer de nós hoje é que nós façamos o que os apóstolos faziam, o que os cristãos de antigamente faziam. Ir em casa, visitar as pessoas, levar o evangelho. Por isso que eu falo para vocês, compartilha no canal, faça a palavra de Deus chegar aonde ninguém conhece. Se inscreve, dá um like, para que cresça no YouTube cada vez mais. Manda alguma coisa, um recado, se inscreve lá. Porque você já se torna um pregador, meu irmão. Mesmo que você não sabe pregar, você vira um pregador. E Deus está te olhando. Usa o que você tem por enquanto, a tecnologia. Porque um dia isso vai acabar, queridos. O povo vai ficar mudo, enuco da palavra de Deus, procurando para todo que é lugar. E não vai achar mais. Próximo estudo. Caráter provado. Na Bíblia, Paulo vai mostrar para nós o que é caráter provado. Amém? Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de vocês e que o nosso Senhor nos ajude, né? Nessa caminhada difícil que nós temos hoje. É muito difícil também, viu, meu irmão? Não é fácil, não, ser um sacrifício vivo. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã. Tamo junto. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal aí. Vamos embora.